A gente vai falar sobre esse assunto que a gente iniciou na semana passada, né? A gente começou falando sobre os dois poderes de Apocalipse 13. A gente parou ali no verso 15 e hoje a gente vai prosseguir um pouquinho mais na leitura. Mas antes de a gente prosseguir... Tá travado aí, por favor. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu na outra semana, para ver se os conceitos ficaram bem firmados aí. Clique. Pronto, aqui. Bom, a gente viu sobre esses 7 tópicos aqui, certo? Menos sobre esse aqui que é o de hoje. Então vamos fazer uma recapitulação para ver se a gente fixou o conhecimento. A gente viu uma besta que subia do mar, não é? Quem é esse animal? Simboliza o quê? A besta que sobe do mar? Poder papal, de forma mais específica, tá? Que tem a ver com o catolicismo, né? Isso a gente precisa gravar, tá? Besta que sobe do mar. E quem é o dragão? Satanás. Lá no capítulo 12 diz claramente quem é, né? A gente viu também sobre um período de 42 meses. O que é que simboliza esse período de 42 meses? 1260 anos de perseguição de quem contra quem? O poder papal sobre aqueles que, de fato, guardam a palavra de Deus, que buscam fazer aquilo que está na palavra, né? Porque eles também se dizem cristãos, né? Eles se colocam como um poder religioso também. Então, que ano começou esse período e que ano terminou? Não, quando é que começou? 538 a 1798. São 1260 anos, tá? Começou em 538, porque lembram lá de Daniel capítulo 7, que tinha aquele animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres, e aí surge, seja bem-vindo, meu irmão, surge um chifre pequeno que derruba 3 pontas, que foram 3 tribos bárbaras, né, André? Érulos, ostrogodos, né? E vândalos. E aí, quando derruba o último, aí ele agora tem predominância, ele conseguiu dominar de fato. A partir do ano 538, e foi até que ano? 1798. O que foi que aconteceu em 1798? A prisão de Papa. Qual era o movimento que estava acontecendo ali? Revolução o quê? Francesa, né? E aí Napoleão lá mandou prender o Papa Pio VI, né? E aí a hegemonia que estava durando 1260 anos do poder papal, ela foi o quê? Interrompida. O que a Bíblia chama de ferida de morte, né? Que está aqui, ó. E já é o próximo tópico aí. Então essa ferida de morte aconteceu no poder papal a partir da prisão do Papa Pio VI, onde as suas terras, o seu poderio foram todos confiscados. Essas terras só foram liberadas para o poder papal só em 1929, com o Tratado de Latrão com Mussolini. Exatamente, tá? Besta que sobe da terra, quem é? Os Estados Unidos da América. A gente viu aqui semana passada. E disse que essa besta tinha 2 chifres. O que é que simboliza esses chifres? Liberdade civil e liberdade o quê? Nós falamos aqui que esse povo que fugiu da Inglaterra pela perseguição papal, eles queriam uma terra que não tivesse rei, nem tivesse papa. Nem um rei que estivesse oprimindo eles, dizendo a eles o que deveriam fazer, nem um papa dizendo o que fazer na parte religiosa, tá? Então, a nação americana surge com esses 2 pilares, liberdade civil e liberdade religiosa. E a gente viu mais um item que foi esse aqui, ó, imagem da besta. O que é a imagem da besta? Ok. Como é, Arthur? Igreja e Estado dos Estados Unidos. Ok, união entre igreja e Estados lá nos Estados Unidos. Sendo assim mais incisivo nesse termo, a imagem da besta vai ser, ela ainda não foi criada, tá? Que fique claro, ela não foi criada ainda. Mas quando é que ela vai ser criada? Quando as 2 bestas se juntarem e, sejam bem-vindos, Juscelino, quando esses 2 poderes se juntarem e aqui vão formar uma imagem. O poder religioso lá nos Estados Unidos, as igrejas que eram protestantes, ou seja, as igrejas que lutavam contra o poder papal, agora vai dar as mãos ao poder papal e vão estar todas juntas. É a igreja que foi protestante, que agora apostatou da palavra de Deus e se une aqui, ó,
a esse poder civil e esse poder civil e religioso. Então, os Estados Unidos, que hoje é uma potência civil, vai ter uma parte religiosa, que é a imagem da besta, que vai se unir para se juntar com isso aqui, tá? Essa é a imagem da besta. Bom, foi isso que a gente viu na última mensagem que a gente teve aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse tópico aqui, que é o sinal da besta, tá? E vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, dando continuidade ao nosso estudo aí. Apocalipse capítulo 13. Eu vou pedir para que alguém leia a partir do verso 11. A gente leu um pouquinho do verso 11, 12 e 13. Mas a gente vai ler do 11 até o 18 aí, tá? Queria que um voluntário pudesse ler para a gente aí. 13, do 11 ao 18. Do 11 ao 18. A não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Ok, obrigado, Jéssica. Então vejam, aí a gente leu toda a parte referente à besta que subiu da terra, né? E vocês vão perceber aí, nessa leitura que a gente faz aí, que esse segundo animal, que aqui a gente já identificou que são os Estados Unidos aqui, ele vai ter um papel muito importante nesse tempo final. Porque quando a gente olha para os Estados Unidos hoje, é a nação mais rica do mundo, do ponto de vista bélico, é a nação mais poderosa também. Culturalmente também, a língua que é falada lá é a língua que é a padrão do mundo, a moeda que tem lá é a moeda padrão do mundo. Então, eles têm influência muito grande sobre o mundo. E é esse poder que vai usar todo esse potencial, toda essa autoridade que o mundo dá para fazer levantar aquela primeira besta que recebeu a ferida mortal. Então vejam, quem vai de fato trazer a sua ideologia é a besta que sobe do mar. Mas quem vai ser protagonista nesses eventos finais, no sentido de impor aquilo que a primeira falava, vão ser os Estados Unidos. Vai ser aquele que vai usar todo esse arcabouço que tem para forçar. O verso 16, ele faz assim aí: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Esse faz aí tem uma ideia de coerção, é de fazer acontecer. Então, vocês estão vendo aí o que está acontecendo no mundo, né? Eu até citei aqui semana passada que diz assim, ó, que esse animal parece um cordeiro, mas fala como dragão. E a gente está vendo esse poder falando como dragão, né? Ele disse, olha, eu quero que isso aconteça. Aí alguns brincam e tal, e ele invade, toma, leva o chefe de um país. Sejam bem-vindos, Flavinho, sejam bem-vindos. E leva capturado porque quer fazer a vontade dele. Então, eu não estou entrando no mérito da questão. O que eu estou falando é que esse animal, ele está fazendo valer a sua voz, aquilo que ele quer. E na profecia, é isso que vai acontecer. Esse animal realmente colocando a sua força para fazer isso acontecer. Antes da maioria chegar, Valfran trouxe ali uma situação que eu queria trazer agora para o grupo todo. Muitas pessoas hoje na internet e tal falam muito da China, né? Porque a China realmente cresceu muito, né? Nos últimos anos aí, tanto na economia quanto na parte bélica também, na sua influência. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês:
profeticamente não existe um papel para eles. Quem vai dominar até o fim e quem vai forçar a consciência não é a China. O comunismo não vai ganhar a força que alguns dizem que vai ganhar. O ateísmo não vai ganhar essa força que alguns têm medo. Na verdade, o cenário final é de um mundo com prevalência do cristianismo. Vai ser o cristianismo que vai estar falando para as pessoas e determinando os caminhos para o mundo. Agora, é um cristianismo não necessariamente cristão do ponto de vista bíblico, mas que se diz cristão, apostatado. Seja ele o velho cristianismo do velho mundo, do velho continente, ou o cristianismo do novo continente que surgiu como uma resposta contrária, mas que no fim dos tempos se alia ao poder papal, tá? Que é o protestantismo apostatado. As igrejas, infelizmente, a maior parte das igrejas vão se unir em um só propósito. É o que a gente chama de ecumenismo. Então, vejam, eles não vão discutir, e é uma proposta, inclusive, vamos discutir essa doutrina aqui porque eu acho que é assim, não vai entrar nesse mérito. Eles vão se unir com algumas coisas que são semelhantes, com algumas coisas que são paralelas no conhecimento, e vamos esquecer essas diferenças, vamos se unir naquilo que é bom entre a gente. Então, o cenário final do mundo não é mais de uma divergência entre as religiões, mas é de convergência. Então, não vão ter mais 30 mil cristãos, 30 mil placas de igreja, vão ter dois grupos. Eu já falei isso aqui. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, os que não obedecem a palavra de Deus. Mas temos muçulmanos, temos budistas, hinduístas, todos vão se unir também com esses poderes dominantes, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Na verdade, essa união, já está acontecendo. Inclusive, Sim. até não agora, mas o anterior, já estava conquistando o lado dos muçulmanos. Perfeito. Três sábados já. Lado da cristandade também já estão com esse propósito, nem que seja para em defesa da moralidade e outro canto do meio ambiente. Perfeito, Arthur. Na verdade, é exatamente isso. Pega pontos comuns e se unem, né? Para que chegue num propósito. Agora, quem leu aqui o capítulo 35 que eu sugeri? Boa parte leu? Leiam, que é interessante para a gente ter essa noção aqui quando a gente vai discutir sobre o tema. Quem leu, percebe lá, e aí vai fazer algumas perguntas provocativas antes de a gente entrar propriamente no sinal da besta. Qual é o objetivo do poder papal? Porque vejam, eu falei para vocês que no último momento da história, esse animal, são os Estados Unidos que vão estar com mais poder, né? Trazendo a coisa ao cenário principal. Mas por trás tem a besta que sobe do mar. E qual o objetivo do poder papal nesse cenário final? Recuperar sua supremacia e destruir que o protestantismo acabou, né? Exatamente, Arthur. Exatamente. Quem está com o livro aí? Ninguém tá? Tem livro aqui, eu acho que tem um aqui. Mas eu vou passar aqui para Flavinho. Flavinho, por favor, você me ajude aqui na leitura. Eu destaquei um texto aqui para a gente ler, para a gente entender o que é que o poder papal quer nesse último momento aí. Flavinho, lê aí, por favor, no livro Grande Conflito, na página 565, lá no último parágrafo. Você pode ler o último parágrafo e vai finalizar na página seguinte. Você vai ler o último e vai finalizar o parágrafo na página seguinte, por favor. Mas o catolicismo, como sistema, não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo mais do que em qualquer outra época passada de sua história. Aí pulo por estar grifado, né? Pode ir. Emprega todo expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fez. Ok, então vejam. O poder papal está quietinho, vai deixar os Estados Unidos como protagonista, mas na verdade o que eles querem é dominar o mundo mais uma vez, assim como dominou na Idade Média. Que a sua voz seja a voz ouvida e seguida no mundo. E diz ali, eles querem dominar. E eles sabem que, por conta da reforma protestante, da quantidade de igrejas que surgiram e começaram a ler a Bíblia, eles perderam sua influência sobre o mundo. Mas eles têm isso muito claro, que eles querem voltar a dominar. Então, qual é o objetivo deles? Voltar a ter domínio. Voltar a ter a voz que define para as pessoas o que deve ser feito e o que não deve ser feito.
Eu gosto muito desse capítulo, o título que estava falando aqui há pouco, que é assim, ameaça a consciência. Porque, na verdade, o que eles querem dominar é a nossa mente, as nossas escolhas, para onde a gente vai. Então, o objetivo do poder papal, de fato, é dominar. E aí, qual é o ponto central, então, do dia de descanso dominical? Não, dia de descanso semanal, perdão. Então, enquanto a Bíblia apresenta o sábado como sendo o dia de guarda, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Aqui é só um dos textos bíblicos que falam o sábado sendo um sinal de aliança entre Deus e o seu povo, tá? E aí depois a gente volta lá para Apocalipse capítulo 13. Capítulo 20 de Ezequiel, versos 12 e 20. Eu queria que um voluntário pudesse ler para a gente aí. E o verso 20. Obrigado. Então, a Bíblia é muito clara, dizendo que o sábado é o sinal que liga o povo a quem? A Deus. Quem foi o criador do sábado? Deus. Quando foi que ele criou? Na semana da criação. O sábado não foi a invenção de judeus, não é a invenção de adventistas do sétimo dia. O sábado foi criado na criação. Deus acrescentou, ele já tinha criado tudo, o mundo todo, mas ele acrescentou um período de 24 horas e disse, esse dia é para mim. Criação de Deus, o sábado. E vejam, nesse conflito que existe entre o sábado e o domingo, que é o dia que é apresentado, que aí eu já estou dizendo para vocês que o sinal da besta é exatamente esse dia que é apresentado como sendo o dia de adoração. Nessa controvérsia aqui, existe uma questão muito importante por trás. Qual é? A adoração. Adoração. Pode parecer uma bobagem a gente olhar assim para sábado e domingo, mas que bobagem, vocês são adventistas, vocês vão para a igreja dia de sábado, tudo bem, eu vou à igreja dia de domingo, a gente ama o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, alguma pessoa pode dizer isso, né? Mas na verdade não é tão simples assim, porque envolve a adoração. Deus falou que era para ser qual dia? Porque esse sábado aponta para a criação e aponta de onde nós viemos, do Criador dos céus e da terra. Então, quando a gente nós guardamos o sábado, nós estamos, na verdade, adorando a quem? A Deus. Quando eu tomo a decisão de não guardar o sábado e guardar qualquer outro dia, que nesse caso aqui é o domingo, eu estou dizendo assim, o que Deus falou não me importa, eu quero escolher um dia. Então, eu não estou dando a devida adoração que Deus merece. Mas quando é que surgiu essa dicotomia? Quando é que o cristianismo, que é tão claro na Bíblia, né, falando sobre o sábado, aqui é só um texto do Velho Testamento, mas no Novo Testamento a gente tem vários textos falando sobre o sábado. Quando é que surge dentro do cristianismo essa ideia de não guardar o sábado, guardar outro dia da semana? E aí, eu estava um tempo desse atrás na Escariz, aguardando minha esposa e minha filha, e aí vi esse livro aqui, e eu disse, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante nesse livro. E achei algo bem interessante que eu queria trazer para vocês aqui. Vou pedir para a Ari ler aqui. Ari, você vai ler esses dois que estão grifados aqui, depois esse aqui, tá? Que aqui vai mostrar qual é a origem dessa dicotomia. Quando foi que o cristianismo começou a trazer um outro dia alternativo ao sábado, como sendo um dia de descanso dominical? Por favor, Ari. Constantino governou de 306 a 337, sucessor de Diocleciano, mudou a história religiosa do Império para sempre ao se converter ao cristianismo. Constantino adotou o cristianismo pelo mesmo motivo que Diocleciano o havia perseguido, na crença de que estava obtendo proteção divina para o Império e para si mesmo. Ok, então, nessa primeira parte aí, Constantino, que foi um imperador, um dos grandes imperadores lá do Império Romano, ele adotou o cristianismo. Existia, nesse momento, um Império Romano que estava lutando entre politeístas e cristãos. Vejam que isso aí é no início do quarto século, né? No ano 300 e pouco ali. E aí ele percebeu que estava fragmentado. Diocleciano
foi o imperador anterior, ele perseguiu muito os cristãos. Inclusive tem uma profecia na Bíblia, lá em Apocalipse, que fala dos 10 anos de perseguição de Diocleciano. Então ele foi muito feroz na perseguição aos cristãos. Vejam, os cristãos eram pacíficos, os cristãos não estavam buscando guerra, mas eram perseguidos simplesmente pelo que acreditavam. Satanás estava tentando destruir o cristianismo através da perseguição, da guerra, do confronto, mas não estava dando certo. Quanto mais matava cristãos, mais surgiam cristãos. O historiador chegou a dizer que o sangue era o quê, irmã? Era semente. Matava cristão, surgia mais cristão. Matava cristão, surgia mais cristão. E aí Satanás, agora ele mudou a estratégia. Ao invés de perseguir, de querer matar, de querer entrar em conflito, ele agora a gente precisa se unir. E aí, veja qual foi a estratégia de Constantino. Olá, boa tarde, Pedro. Quando, em 321 d.C., Constantino tornou o Dia do Senhor uma ocasião sagrada, na qual nenhum negócio oficial nem trabalho de manufatura poderiam ser realizados. Teve a sagacidade de assegurar que tal dia correspondesse ao domingo. Esse nome permitia que os politeístas acreditassem que um dia específico da semana também continuava a homenagear a deidade antiga dele, o sol, domingo, em inglês, Sunday, literalmente o dia do sol. Olha que interessante. Constantino chega no Império, onde tinha essa luta, né, entre cristãos e pessoas que adoravam vários deuses, trazendo isso da cultura grega, né, vários deuses que existiam. E aí agora a gente precisa agora uniformizar isso aqui. Vamos agora transformar em um povo só. E aí ele diz assim, olha, vamos trazer do politeísmo a adoração ao sol. Eles tinham um dia específico, que era o domingo, o dia de adoração ao sol. E agora vamos trazer isso para dentro do cristianismo. Então foi uma decisão, não foi um estudo da Bíblia, não foi uma orientação de Deus. Foi um imperador mundano que trouxe do politeísmo, da crença de outros deuses, para dentro do cristianismo. E a partir daí, desse decreto de Constantino, em 7 de março de 321, que o cristianismo começou a incorporar o domingo como sendo um dia de adoração. Vejam, a história conta que no início os cristãos ficaram tão confusos que guardavam sábado e domingo. O sábado porque Deus mandava e o domingo porque o imperador mandava. Mas depois, as gerações vão passando, eles não tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus, e o que é que acontece? Fica só a tradição. A tradição do domingo, a tradição do domingo. Isso foi em 321, nós estamos em 2026, quase 1.700 anos depois. E agora, o que é que tem ainda dentro do cristianismo? A maior parte guardando um dia que Deus não mandou guardar, o domingo. Então, um edito por um imperador que era de outra denominação, que era de outra pagão, faz com que o cristianismo absorva isso aí. Eu tive o privilégio de ir em Roma, no ano 2024, até tirei umas fotos, não coloquei aqui, eu vi algumas coisas da época do Império Romano que ainda, como o sol era reverenciado. Lá no Coliseu é um monumento enorme, né? E aí a gente não consegue, se você não prestar atenção, você não vê todos os detalhes. Tinha lá um sol, eu até mostrei a André, né? Que era o deus na época, né, de Constantino. Isso, na verdade, vem do mitraísmo, bem antes. E aí os persas trouxeram essa questão da adoração do sol e ela foi perpetuando. Então vejam, quando a gente fala de sábado e domingo, não é simplesmente o 7º dia da semana e o 1º dia da semana. É a quem nós adoramos. Deus mandou adorar e guardar o sábado. Enquanto a cultura pagã adotou um outro dia para adorar uma criação de Deus, que era o sol. E aí hoje o mundo cristão se depara, onde a Bíblia é extremamente clara, na guarda do sábado, alguns vão ouvir a tradição, ouvir o que é falado pelas igrejas, mas não buscam onde? Na palavra de Deus. Então, oi? E ainda distorce, exatamente. Então, o que vai acontecer nos últimos dias? Quando aqueles dois poderes se unirem, eles vão propor ao mundo um dia de adoração. O mundo que tem aí vários problemas sociais, vários problemas morais, né? E eles estão percebendo que o mundo está perdendo o controle nesse sentido. E não sei se vocês observam, mas o mundo está se transformando cada vez um pouco mais conservador, porque o liberalismo não está dando certo.
E aí, nesse conservadorismo de volta, o que é que está acontecendo? As pessoas estão buscando as igrejas, mas principalmente as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais conservadoras, as igrejas que falam a favor da família, contra o aborto, contra o homossexualismo. Então, existe um movimento mundial nesse sentido, né? Essas coisas não são erradas, realmente. Sim. O problema é eles apresentam uma solução errada. Exatamente, Arthur. Exatamente. Então, na verdade, alguns estão se aproveitando dessas bandeiras para ganhar o público, né? E o que é que vai ser de solução depois? Vejam, a moralidade está em baixa, a gente está com vários problemas, a gente precisa de um dia para que as pessoas reavivem sua moralidade. E como reavivar essa moralidade? A gente precisa ir para a igreja. Coisa boa, sim ou não? É isso que vai ser proposto, ir para a igreja, o dia da família, vamos cuidar da nossa família, nossos princípios. Mas, qual vai ser o dia que vai ser sugerido? O domingo, e não o sábado. E quem é que vai fazer essa sugestão? Quem é que vai fazer a sugestão desse dia? Os dois unidos, né? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Isso é o sinal da besta. Enquanto a gente viu aqui em Ezequiel que o sinal de Deus entre ele e seu povo é o sábado, esse outro dia, essa alternativa de dia de adoração, na verdade, vai ser o sinal que vai identificar aqueles que são contrários àquilo que Deus deixou na sua palavra. Então vejam, o que é que vai definir, no final dos dias, quem de fato é adorador de Deus? Aqueles que seguem o quê? A Bíblia, a palavra. Se for por tradição, se for por maioria, vai seguir um outro dia de adoração. Porque o mundo vai dizer assim, olha, nós já escolhemos um dia. E esse dia é o domingo. É o melhor dia. E vocês podem perceber no nosso país, que é um país, né, cristão, mas principalmente católico, que tudo já favorece ao domingo, não é, João? João trabalha ali com leis trabalhistas, e aí, tipo assim, se você vai trabalhar dia de sábado, você já tem que pagar mais ao colaborador, né? Ou dia de domingo, perdão. A lei, ela já dá uma inclinada para que o domingo seja o dia de guarda. Começou agora no Espírito Santo, né? Que sindicatos, supermercados, construção civil, instituíram, né, que devia deixar o domingo livre. Perfeito. E isso que é trazido, Arthur, é de um ponto de vista bom, é pensando em quem? Os trabalhadores. Então a ideia que é levantada não é a ideia de adoração, de Deus, nada disso. A ideia de cuidar das pessoas para descansarem, para estarem com a família, para irem para a igreja, para ter lazer, tá? Então a ideia que é trazida é essa, uma ideia boa. Cuidar do meio ambiente. Então a ideia é boa, só que a ideia do Criador era essa, mas o dia era outro. O dia é o sábado, tá? Queria que Flavinho lesse agora, por favor, Flavinho, a página 571. E aí você pode ler toda ela aí, que tem algumas coisas bem interessantes para aquilo que a gente está estudando aqui, tá? 571 do Grande Conflito. Nesse livro aí é diferente, tá, Ana? Viu, Ana? Nesse livro aí é um pouquinho diferente as páginas, tá? Não, pode ler tudo. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagem de aspecto cristão, porém não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que o governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito, mas sobre a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, nem com as pessoas surpresas de heresia. Declara Roma. História
concílios em constância e reforma. Deverá essa potência que no registro milenar se acha escrito com sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo, não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança, mas essa não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo, a falsa caridade lhe cegou os olhos. Não vem, senão, que é direito julgar bem de todo mal. E, como resultado inevitável, julgarão finalmente mal de todo bem. Em vez de permanecerem em defesa da fé, que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, por assim dizer, justificando Roma, por motivo de sua opinião inclemente para com ela e rogando perdão pelo seu fanatismo. Obrigado, Flavião. Então, eu pedi para vocês lerem, para vocês terem essa noção desse capítulo, que ele fala sobre isso. Nessa página aí está falando o seguinte: Roma não mudou. A gente pensa que isso foi na Idade Média, quando as pessoas eram ignorantes, quando lá atrás eles erraram. Mas o que a profecia nos indica é que basta dar oportunidade mais uma vez, e aquela Roma que matou pessoas na fogueira, através de vários tipos de crueldades, dê poder novamente, dê novamente a chance de fazer com que as coisas aconteçam, se ela não vai fazer. É isso que está dizendo. E diz aí que os protestantes, que no passado tinham isso muito claro, quem era o poder papal, porque ensina coisas contrárias à palavra de Deus, hoje estão abertos para dar as mãos ao poder romano. Então vejam, e diz ali, né? Não é que Roma melhorou, na verdade os protestantes é que pioraram, porque não conhecem mais a palavra de Deus e agora estão dando as mãos. Então vejam, isso vai acontecer. A imagem da besta vai ser formada e lá nos Estados Unidos, o país das liberdades civil e religiosa, infelizmente, agora vai se obrigar as pessoas a guardarem um dia na semana, né? Então, o poder papal mudou? Não. Vocês veem aí a figura de alguns papas hoje, tranquilo, fonte serena, porque ainda eles não têm o poder na mão. Dê novamente, que a gente vai ver a mesma crueldade da Idade Média. Roma não muda. Eles têm as mesmas ideologias que tinham na Idade Média. Não tem mais o poder. A ferida de morte, que a gente viu lá em Apocalipse 13, ela atingiu de uma forma tão forte, de fato, que eles perderam esse poder de dominar. Mas as ideologias são as mesmas. Bom, e como é que está isso? E a infalibilidade, exatamente. E aí se torna até controverso, não é? Porque recentemente um papa falou assim: a gente pede perdão pela perseguição que nós fizemos aos povos no passado, mas por que pedir perdão se vocês são infalíveis? E esse item está lá, infalibilidade. Mas você não pode pedir perdão se você é infalível. Como é que você errou para pedir perdão? Né? É meio controverso isso aí. Também um outro desse capítulo que ele leu, é um fato ali, geralmente, que os padres ainda fazem quando vão se condenar, que eles prometem perseguir com todo o poder, tudo que estiver sob o poder deles, aqueles que forem contra o catolicismo. Veja. Os jesuítas, até o livro Grande Conflito fala dos jesuítas, eles foram criados, foi um exército criado num processo de contra-reforma. A reforma surgiu e deu um baque na Igreja Católica lá com Martinho Lutero, John Wesley, Tyndale, e aí eles criaram um movimento de contra-reforma. E aí foram os jesuítas que foram chamados para esse processo. Os jesuítas é um grupo específico do catolicismo, que eles se infiltram, né, em denominações, em países. E assim, a gente viu na semana passada, né, na outra semana, como é que os Estados Unidos, que era um país protestante, como é que hoje é tão católico como a gente viu, né? Como é que eles conseguiram isso? Dessa forma, de forma sutil. Quando eu li um livro de história dos Estados Unidos, que mostrava assim, como foi que o poder papal, como o catolicismo conseguiu adentrar nos Estados Unidos. E foi colocando escolas, colocando hospitais, e aí eles começaram a ganhar influência. Os poderes, os governantes não deixavam, mas aos pouquinhos eles foram ganhando.
Depois, os protestantes queriam lutar por algumas bandeiras, como contra o aborto, queria lutar a favor da família, não tinham dinheiro. Aí eles, não, a gente fornece dinheiro para vocês. Eles, opa, estão do nosso lado, estão nos apoiando. E assim eles foram ganhando influência até como eles estão hoje, tá? Então, esse é o cenário. E hoje, como é que nós estamos? Será que hoje existem as condições necessárias para que esse decreto, e a gente viu aqui o sinal da besta, ele seja promulgado? Sim ou não? Sim. Sim, né, Arthur? A gente viu um pouquinho semana passada. Eu coloquei aqui quais serão os argumentos utilizados para o descanso dominical. João, por favor, pega esse livro Eventos Finais atrás de você aí. Você vai ler aí, João, a página 74, o 4º parágrafo. Alguns argumentos vão ser utilizados para convencer a sociedade de que é bom ter um dia de repouso semanal, que seria o domingo, né? Então, quais serão os argumentos? Por favor, João. O sábado, o grande ponto em litígio. Na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram na lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra, o sábado será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como criador dos céus e da terra. Ok. Tem mais uma partezinha, eu acho, João. Tem. Certamente guardareis os sábados. Ok. Tá. Veja, por favor. Não, veja, por favor, então, a página 77. Aqui. Aqui, esse aqui. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E as pessoas pensam como ele quer que o façam. E as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Imaginando aplacar a ira de Deus, essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Ok. Até aí, João. Obrigado. Tem 2 pontos aí que João leu nesse texto aí. Primeiro, a corrupção política. Veja que é uma questão moral que está alastrando o mundo. Existe corrupção aqui no Brasil? Mas não é só no Brasil, é no mundo, tá? A corrupção que existe no mundo. E aí, qual vai ser a solução para trazer moralidade? O que é que diz ali? A gente precisa de um dia para levar princípios morais para as pessoas, um dia que a gente pare tudo. Então, isso vai ser um argumento utilizado. Seja bem-vinda. Um argumento utilizado. Pode sentar aí, ó. Dá. Um argumento utilizado para convencer as pessoas, tá? Uma outra coisa que João trouxe ali é a questão dos problemas ambientais. Então, as catástrofes que vão acontecer no mundo. E vamos dizer assim, olha, tá vendo por que está acontecendo isso aí? Porque nós não estamos guardando o domingo. E as pessoas vão acreditar. Com relação a argumento usado ali da natureza, né? Ele coloca aqui, essa mesma classe alega que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Então vejam, os argumentos serão vários, né? E aí, todos apontando para um dia que não foi o dia que Deus deixou. E vocês acham que o mundo vai acatar, sim ou não? Ali diz que, na verdade, vai ser, na verdade, as pessoas que vão forçar o Congresso para que façam a lei dominical. Então, veja, o mundo está sendo preparado, porque, aos pouquinhos, a ferida foi sendo curada e as pessoas estão se convencendo de que é o melhor. Esse dia
que não é bíblico, esse dia que não foi deixado por Deus, nem por Jesus Cristo quando passou aqui na Terra, mas que foi trazido por um imperador, as pessoas vão acreditar nisso e vão trazer como solução de todos os problemas que tiveram acontecendo. Ah, é corrupção, é o domingo como solução. Ah, é problema ambiental, é o domingo. Enfim, o domingo vai ser a solução de todos os problemas que existem no mundo. Mas, na verdade, não é solução de nada, porque não é o dia que Deus deixou. Então, esse apoio popular, ele vai dar forças para que lá nos Estados Unidos saia a lei dominical. Então, vejam, eu até botei assim, leis dominicais, porque não vai ser só uma lei, vão ser várias, isso vai ganhar corpo. Então, muitos esperam assim, um dia vai sair uma lei dominical, um decreto. Na verdade, são várias leis. A lei não vai começar com toda a força, né? Com todo o poder, já querendo perseguir quem descumprir. Na verdade, ela vai ganhando força, vai ganhando corpo, até que, queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Apocalipse 13 novamente. Do 15 ao 17. Queria que alguém pudesse ler novamente. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Peraí, Luciana, dê uma paradinha aí. Está dizendo aqui a imagem da besta. Quem é a imagem da besta que a gente viu aqui hoje? Quem é a imagem? Protestantismo o quê? Ou seja, as igrejas protestantes que se apostataram da verdade. Diz aí o verso 15 que vai ser ela que vai fazer o quê? Elas que vão fazer o quê? Que diz aí? O quê? Quem não fizer o quê? Se não adorar. Então vejam, quem vai mandar matar, né? São as igrejas protestantes. Olha que loucura que a Bíblia está trazendo aqui como realidade para os nossos dias. As igrejas cristãs vão agora forçar a consciência de tal forma que aqueles que não guardarem o domingo vão ser perseguidos até a morte. Interessante também que aqui fala de falar se quiser. Se você falar no início, vai seduzir. Não, vamos ser Isso. pelo bem. Depois que ele está tendo o efeito que ele espera, aí se voltar usar a espada. É. Enquanto a liberdade, as pessoas têm escolhas, não é? E alguns escolhem fazer, outros não escolhem fazer. A gente até viu isso semana passada, né? Se chegasse até o fim dizendo assim, olha, você é livre, você pode escolher guardar ou não guardar. Então, uma parte ia guardar, outra parte não ia guardar, outros não iam ligar para nada, qualquer coisa servia. Mas vai chegar um momento, que é o que eu queria que lesse agora, Luciana, o verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Pronto, dá uma paradinha aí. Aí, agora, como eu falei há pouco, poder coercitivo. Já não é mais liberdade, agora você vai ter que fazer. O uso da força, o uso da legislação, o poder de alguns que dominam para fazer acontecer. Isso remete à Idade Média, quando as pessoas não tinham liberdade, as pessoas faziam o que o poder de cima dizia que era para fazer, você era obrigado. Parece algo extremamente difícil nos nossos dias, né? Tá aí Pedro, aí, estudante de Direito, né, Pedro? E aí sabe que existem tantas leis que protegem as nossas liberdades, que a gente pode ir e vir, falar, ter liberdade de culto, a gente tem tantas leis. Imagina os Estados Unidos, que foi o país que originou a democracia, essas liberdades da forma como nós temos hoje no mundo. Então parece algo extraordinário que nunca vai acontecer, mas está aí na profecia que isso vai acontecer. Verso 17, Luciana. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja, primeiro vai tentar convencer. Como não vai conseguir convencer a todos, vai começar a forçar. E o processo de forçar não é só forçar a tomar uma decisão por tomar uma decisão. São sanções. Se tem um sinal, um semáforo ali na esquina, diz assim, olha, pare no sinal vermelho. Aí chega no final de semana, todo mundo passa o sinal vermelho, né? Bote um pardalzinho ali atrás e vai dar uma multazinha se passar. Quantas vezes as pessoas vão passar? Por quê, Juscelino? Porque vai mexer no bolso. Vai ter sanção, vai chegar até você alguma forma de resposta porque você transgrediu a lei. Assim vai ser nesse período. As liberdades vão ser tiradas, vai ser forçado até o ponto de você dizer, não vai não, então você vai sofrer sanção. Não vai poder comprar e vender. Preguei isso aqui sábado passado, né? E eu falei,
Nosso sistema todo é sobre comprar e vender. Sem isso, a gente, nesse modo de vida que nós vivemos hoje, a gente não funciona. A gente tem aqui uma luz acesa, um ar-condicionado ligado, é porque a gente tem a concessionária que está fornecendo energia, a gente paga uma conta todo mês e assim vai. Todo mundo recebe um salário, um auxílio, uma aposentadoria, e a gente vive recebendo e pagando, recebendo e pagando. Mas isso vai ser desmontado. Satanás, ele é cruel. Como no mundo de hoje, e ele já percebeu que não foi efetivo na perseguição, como foi na Idade Média, em matar, em levar preso, não, agora vai mexer no seu bolso. Vai mexer na sua forma de se movimentar no mundo. E aí, infelizmente, muitos, mesmo que não queiram, mesmo que saibam que esse é o dia certo a ser guardado, vão, na verdade, fragilizar o seu pensamento. Por quê? Para não sofrer o quê? As sanções. E é uma realidade, quando eu prego sobre esse assunto, quando eu falo, eu tento alertar a igreja sobre isso, é porque se a gente não tiver essa consciência, se a gente não se preparar para esse momento, quando você estiver em casa, você tem um filhinho pequeno em casa, você tem uma pessoa do seu lado que precisa de dinheiro, de remédio, de comida, se você não estiver preparado para esse momento da história, infelizmente, você vai cair nesse forçar do governo. Então, se você não se preparou, principalmente espiritualmente, mas com as outras coisas que Deus deixou, você vai olhar para o lado, e agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso comer, eu preciso viver. E como é que eu vou fazer agora se eu não ceder a essa imposição? Por isso que nós precisamos nos preparar. Não é uma prova fácil. Não será uma prova fácil passar por esse momento da história. Quem estiver aqui e quiser ser fiel a Deus, vai ter que mudar a configuração da sua vida. A gente vai falar aqui na próxima lição sobre vida no campo, que é uma orientação que Deus deu. A gente vai falar sobre isso. A gente vai mudar radicalmente o nosso estilo de vida nesse intervalo entre esse decreto, essas leis dominicais e a volta de Jesus. Que a gente vai trabalhar aqui esse tempo, né? Esse tempo, esse intervalo de tempo aqui. Mas esse período de tempo, a gente vai precisar viver de uma forma como a gente não vive hoje, como a gente talvez nunca viveu. E o justo vai viver pela fé. Enquanto o mundo todo, a grande maioria, vai estar seguindo os ditames, vai ter um pequeno grupo que vai permanecer fiel à palavra de Deus. Lembra da história de Noé? Noé e sua família eram os remanescentes ali. Enquanto todo mundo zombava de Noé, enquanto todo mundo ali dizia que Noé era louco, Noé empregou seus recursos, sua força para construir uma arca que Deus mandou. Eles eram minoria. Só 8 pessoas entraram na arca. A grande maioria, que a gente não sabe o número exato, mas eram de pessoas o quê? Contrárias. Noé entrou na arca e passou quantos dias sem chover lá dentro? 7 dias. E esse período aí a gente vai trabalhar na próxima semana, é o período de provação. A gente vai trabalhar isso. Depois do decreto dominical, não é sair o decreto hoje, Jesus volta daqui a uma semana. Vai ter um tempo de provação. E vejam, quem decidir ser fiel a Deus vai ser muito provado. Enquanto alguns vão estar aí curtindo, né, aproveitando da mesma forma como viviam antes, aquele que quiser ser fiel vai estar, entre aspas, sofrendo, sendo provado. E vai ser um período de prova. Assim como para Noé, passa 7 dias na arca sem cair uma gota de chuva, assim vai ser para o povo de Deus, antes que Jesus venha, antes que as pragas caiam nesse mundo. Tá? Então vai ser um período de prova. E que nós precisamos nos preparar entendendo que a gente vai passar um tempo sem poder comprar e vender para sustentar a nossa fé. Lá na Idade Média, voltando, período da perseguição papal, tinha uns grupinhos que eram fiéis a Deus. Aí tem os huguenotes, os albigenses, os valdenses, eles eram fiéis. E aí o que era que o poder papal fazia? Perseguia, que tentava fazer o que mais? Matar, não deixavam eles participarem da sociedade. Foi o que eles tiveram que fazer? Fugir para as montanhas. Vejam, eles só queriam obedecer a palavra de Deus, tiveram que fugir para as montanhas para poder sustentar sua fé. Enquanto aquele poder que se dizia religioso, aquele poder que se dizia cristão, estava matando quem queria obedecer a palavra de Deus. É só um exemplo do que vai acontecer nos últimos dias antes de Jesus voltar. Sustentar a fé, vai passar por provação, mas Deus vai amparar cada um dos seus filhos, amém? Deus vai amparar cada um de nós. A gente não tem o que temer com relação a isso. Bom, eu trouxe essa tela aqui na mensagem da semana passada,
Lá nos Estados Unidos, tem uma sociedade, uma associação chamada Heritage Foundation, que eles têm apoiado muito o Trump, mesmo antes dele ser eleito, né? No outro governo também, mas dessa vez eles vieram com várias propostas para que o governo Trump colocasse como lei, né, como obrigação para os americanos. E dentre muitas coisas que são colocadas lá, uma delas que eles propuseram é um dia de descanso dominical. Inclusive tem um documento chamado 2025, né, que foi ano passado, o ano que Trump assumiu, e eles tinham essas propostas. Algumas delas já foram cumpridas, outras ainda não. E esse ano, final de 2025 para 2026, eles mais uma vez pediram a Trump que colocasse em prática essa questão lá do dia de descanso semanal, que seria o domingo. E a Igreja Adventista, lá nos Estados Unidos, aqui é um print da página da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos, eles emitiram essa nota, que a gente vai ler aqui agora, sobre a questão da liberdade religiosa. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque enquanto a gente está na Bíblia, lendo coisas do passado que foram faladas, parece que é algo muito distante da gente no passado e parece muito distante ainda no futuro. Isso não vai acontecer numa época não, isso é lá na frente. Só que em nossos dias, algumas coisas já estão acontecendo. Isso aqui não tem nada a ver ainda com a lei dominical. Isso aqui não é a lei dominical. Mas é um preparo, já é assim, uma sinalização do que está acontecendo nos bastidores. A gente vai ler agora qual foi a resposta que a igreja deu para essa entidade e deixando claro para o governo americano também o que é que a Igreja Adventista pensa com relação a essa proposta de descanso dominical. Tá? Queria que um voluntário, está dividido em 4 slides, tá? Queria que um voluntário pudesse ler para a gente aí. Representa um desrespeito preocupante à liberdade religiosa de todos os americanos. O documento de esse nome aí, Heritage Foundation, intitulado Salvando a América ao Salvar a Família, defende que os estados e municípios restringam as atividades comerciais aos domingos como forma de promover o engajamento espiritual e proporcionar um dia regular de descanso para os trabalhadores americanos. Olha os argumentos já aparecendo aqui, ó. Os argumentos dela aqui, ó. Restringir atividades comerciais como forma de promover o quê? Engajamento espiritual, proporcionando um dia de o quê? De descanso para os trabalhadores, ou seja, pensando no bem das famílias, dos trabalhadores. Continuando. Os adventistas do sétimo dia acreditam que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus, com a liberdade de adorar, de acordo com os ditames de sua consciência. Por mais de 1.160 anos, a Igreja tem se posicionado veemente contra qualquer forma de lei dominical. Os adventistas sempre entenderam essas leis, sejam elas locais, estaduais ou federais, como tentativas de impor a consciência, mesmo quando defendidas sob pretextos seculares, como a promoção da saúde das comunidades e das famílias. Veja que a igreja, nesse documento, ela fez assim, olha, estão dizendo que é uma coisa, mas a gente é contrário. Porque, apesar de bons argumentos utilizados, não é isso que está por trás dessa proposta, né? O que diz mais? Quem pode ler aí? Esta nova proposta do dia de descanso do povo é irreconciliável com a rica tradição americana de proteção à liberdade religiosa de todos os seus cidadãos, independentemente de suas crenças religiosas ou da ausência delas. Representa um desejo perigoso de usar o poder estatal para promover objetivos religiosos. Restringir as atividades comerciais aos domingos também levanta uma sérias preocupações práticas para membros de religiões que não praticam cultos aos domingos, incluindo adventistas do sétimo dia e judeus ortodoxos. Vejam, nesse trecho aqui, a igreja ela fala sobre a questão da liberdade religiosa, de o Estado impor, né, um dia de adoração. Vejam, profeticamente, a gente sabe que vai chegar um dia que vai ser imposto. Aí você pode perguntar, mas por que a igreja, então,
ela faz um documento falando sobre liberdade religiosa, sobre deixar flexível para que todos possam adorar no dia que queira, porque, até irmão White fala sobre isso, a gente não deve abreviar o tempo. Enquanto a gente puder ter liberdade religiosa, é coisa boa. Então, não é porque uma entidade lá quer já apressar as coisas, que a gente tem que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não, porque é profecia mesmo. Não. Quanto mais tempo a gente tiver de liberdade religiosa, vai chegar o tempo naturalmente que tudo vai convergir para que isso aconteça. Mas, por enquanto, a gente precisa dessa liberdade para continuar pregando a palavra de Deus. Tá? Último trecho. As leis dominicais contrariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que preserva a liberdade religiosa de todos os americanos, exigindo que o governo permaneça neutro entre as diferentes religiões. Nossos líderes religiosos da divisão norte-americana e nas conferências da União continuarão a defender a verdade e a liberdade religiosa, opondo-se firmemente a esta proposta e a quaisquer medidas semelhantes. Ok, então, é só para vocês verem que essa posição que a igreja precisou tomar, essa resposta que a igreja deu, é só que lá nos Estados Unidos, onde a profecia aponta que vai ser lá que vai trazer essa lei, né, com conotação depois mundial, as coisas já estão começando a ser faladas sobre o assunto. O assunto já está nos bastidores. Ainda não é oficial, ainda não é a lei que vai chegar, mas já começa a se falar sobre o assunto. Então, isso. Terça-feira teve, como costume, sempre tem a missa e tal, e quando foi da missa, a prefeita e o governador passeia um papo rapidamente, e ele pediu para que na quarta-feira pudesse ter uma diálogo com ela. E aí ele estava na reunião com o pessoal lá do trabalho, ele comentou assim, foi tão bacana, né? Está todos reunidos em um dia, por festejar essa característica. Por que a gente não faz isso em um dia específico? O próprio governador falando, vai deixar. E aí a prefeita preocupou com as coisas. Ele disse assim, se for preciso, até as festas, os eventos que a gente faz hoje domingo, a gente começa a cancelar, porque a gente tem uma agenda complicada, às vezes eu não consigo ir na igreja, e rezar, e participar da missa. Acho interessante a gente trazer isso para Aracaju, algo que acontece já em outras cidades, como o Espírito Santo, já fecham as lojas. E aí, assim, você explicando, a gente vê que está longe, né? Está bem próximo. Exatamente. E existe um apelo nesse sentido. Veja, ainda os apelos que são feitos, eles são sutis, eles são ainda, vamos assim dizer, o início. E os objetivos, né, as propostas, né, os porquês, ainda pensando em bons motivos, vamos dizer assim. Mas tudo está sendo assim trabalhado para que de fato isso aconteça. E quando todo mundo convergir, você vê que ainda existem algumas pessoas que fazem pontuações, mas vai chegar um momento que todo mundo vai convergir. E assim, quem estava na mesa era um adventista que questionou, promotor, ele disse assim, olha, não, mas tem direito de liberdade, as pessoas não vão aceitar isso. Ele ainda tentou, né, o cara adventista falou assim, ele tem direito de liberdade. Existe o adventista se balançar. Aí, já sabe. Enfim, a gente está vendo que o mundo está andando para esse caminho, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro desse assunto da lei dominical. Como é que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai ser algo muito notório, que todo mundo vai perceber que a lei dominical ela saiu? Como é que vai acontecer? Como é que vocês acham? Eu queria que vocês falassem. Porque a gente está falando muito aqui, né, sobre esse decreto dominical, em algum momento que o domingo vai ser colocado como dia de guarda. Como é que vocês entendem que isso vai acontecer? Vai ser algo assim muito claro e todo mundo vai dizer assim, rapaz, saiu. E todo mundo vai dizer assim, agora é o momento. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Essa é a consequência, né? Mas para você fugir, você tem que entender realmente que é aquele momento. A minha pergunta é assim, Luciana. Vamos supor, nosso grupo aqui, né? Cada um está na sua casa. Vai sair algo lá nos Estados Unidos. Todo mundo vai entender da mesma forma que ali chegou um momento? Não. Por que não?
Não, eu acho que também tem a ver com a comunhão, como é que você vai estar na sua comunhão com Deus, né? Exatamente. O estudo da palavra, se você vai estar realmente atento ou se eu não tenho uma comunhão, estou atento, eu posso estar distraído e eu não vou perceber tão nitidamente. Então vejam, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente está esperando que um grupo grande tome uma decisão. Quando a igreja toda ela se levantar, eu vou também. Mas o que eu estou querendo alertar para vocês é que nem todos vão perceber o momento certo de agir. Por quê? Porque espiritualmente não vão estar preparados. Não estão se preparando, não estão entendendo o cenário profético. Infelizmente, mesmo pessoas que professam a mesma fé que nós, não têm parado para estudar a Bíblia, não têm parado para ver as profecias e quando chegar a acontecer, vai dizer, não, rapaz, isso é muito exagerado. Eu estou dizendo para vocês que vai chegar alguém para você, vai dizer, cuidado para não ser extremista, cuidado para você não ir para esse caminho. Mas você precisa ter a sua consciência pautada na palavra de Deus. Aqui a gente não está falando para ninguém tomar nenhuma decisão precipitada, nada disso. Eu estou falando de comunhão. Nós temos que ter comunhão com Deus para que quando isso aconteça, você tenha certeza, discernimento espiritual para saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Não espere que, quando alguém da minha igreja, um pastor, um líder, quando ele puxar a fila, eu vou atrás. Não esperem isso. Você, junto com a sua família, você precisa conhecer as profecias, saber o que está acontecendo, para quando acontecer, você estar certo. Alguns personagens bíblicos passaram por provas, como exemplo Daniel e seus amigos lá na Babilônia. No momento da prova, eles não foram pensar o que é que iam fazer, eles já tinham decidido antes. Eles tinham decidido ser fiéis antes. Quando chegou a prova, só a fidelidade deles foi colocada à prova e eles disseram, a gente vai permanecer fiel a Deus. Então, isso é um evento futuro. As leis dominicais não são agora. A gente não sabe quando elas virão. Mas a sua preparação tem que ser agora. É agora que a gente precisa estar pronto para quando elas aparecerem. Tá? Bom, França, disse que queria comentar alguma coisa da... Não, é porque a gente já está partindo para o final. Mas quer comentar alguma coisa? Alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação à promulgação da lei, como é que ela vai se dar? Podem falar, viu? Fiquem à vontade. André. Pá. Assim, Ana, quando pensa nessa questão da decreto dominical, hoje a gente pregando o evangelho, sempre digo para algumas pessoas, eu digo assim, não importa se a gente, aquela pessoa vai ser alcançada ou não, o importante é a gente pregar o evangelho. Porque muitas dessas pessoas serão alcançadas nesse momento. Perfeito. Quando aquilo que você chegou, falou que o sábado seria obrigado a transgredir, a gente renunciar, esse momento vai chegar. Mas aquelas pessoas que a gente está pregando o evangelho, que não aceitaram a Cristo, muitos nesse momento da prova, elas serão alcançadas justamente pelo Espírito Santo e aquilo que foi pregado realmente, os adventistas estavam certos. Entendeu? Aí vai ser nesse momento aí do decreto dominical, quando eles estiverem mesmo em alerta, e esses que estiverem, eu digo assim, que estiverem sendo iluminados pelo Espírito Santo serão alcançados para formar aquele pequeno grupo onde muitos virão de todos os lugares para essa verdade. Muitos renunciam nós, adventistas renunciamos à fé, mas muitos também serão trazidos para essa verdade nesse momento de prova do decreto. Perfeito. André? Você comentou mais cedo sobre as fases, é importante isso aí. Você perguntou agora, mas eu vou saber 3 verbos aí no imperativo interessantes. Né? Primeiro eles vão começar a falar sobre o assunto. E agora nós vamos fazer congresso, vamos promulgar a lei. E aí vai ver que a submissão não vai ocorrer 100%. Muitos não vão se submeter, né? Sim. E aí vão matar. E pense que não vai ser difícil. Porque, não sei se é do conhecimento de todos, hoje nos Estados Unidos, como cada estado tem sua lei, né, ali, vários, inúmeros estados já têm as chamadas de blue laws, são as leis azuis. Essas leis estão engavetadas, são leis exatamente isso, leis dominicais. Então, quando chegar o momento, eu não vou esperar a votação, tanto mais um, né? Imagino que seja algo rápido, as leis estão prontas. O pessoal tira da gaveta e agora está valendo. Né? Então, a
preparação é constante. E trazendo assim um esclarecimento, foi trazido o exemplo do Espírito Santo, né, que tem algumas questões lá. Vejam, o ponto que a gente chama realmente de decreto dominical, que vai definir esse momento da história, é quando os Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra, é quando ela promulgar, tá? Que pode ser que um país, outro, antes dos Estados Unidos, já coloque isso em vigor no país. Isso já é um sinal, mas ainda não é aquilo que Deus falou ali. É quando houver esse entrelaçamento entre os Estados Unidos, as igrejas de lá, com o poder papal, aí sim, quando essa lei for promulgada, é o que Deus chama de decreto dominical, que vai trazer essas consequências, tá? Então, eu falei para vocês que nem todo mundo vai estar atento, e mesmo quando sair lá, talvez não saia de uma forma que seja tão visível, que seja tão noticiada, né? Talvez não passe na primeira manchete do Jornal Nacional para que todo mundo receba esse impacto, né? Talvez também seja de uma forma que aqui, inicialmente, não tenha esse impacto todo no Brasil. Mas que quando sair lá, já é um indicativo daquilo que Deus falou. E aí, queria que vocês abrissem agora em Mateus capítulo 24. Na verdade, a lei dominical vão ter 3 ou 4 etapas, né? Então, cada etapa... Exato. Na verdade, a gente não tem assim as minúcias, né, de como vai ocorrer. A gente sabe que vão pesando, né? Exatamente. Mateus 24, verso 15. E aí a gente vai agora para o final do nosso estudo já com esse pensamento aqui. Mateus 24, 15. Quem poderia ler do 15 até o 18? 15 ao 18. Quando, pois, vistes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça, a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua casa. Ok. Vejam, a gente não vai trabalhar esse termozinho abominação de desolação agora, a gente vai ter um momento específico, mas aqui Jesus deu uma orientação aos cristãos daquela época. Eu vou trabalhar só para os cristãos daquela época agora, tá? E Jesus falou assim, olha, quando vocês virem que isso está acontecendo, o que é que vocês têm que fazer? Fujam. Lá em Lucas, que também vai tratar do mesmo assunto, diz assim, quando vocês virem Jerusalém cercada, Lucas 17, façam o quê? Fujam. E naquela época, Jesus falou isso aqui no ano 31, tá? E quando Jesus falou, parecia palavras sem muito sentido, né? Jesus está falando de fugir, quando Jerusalém cercada, Jerusalém que é a capital do povo de Deus, não tinha naquela época ainda nada, nenhum subsídio que dissesse assim, Jerusalém vai ser invadida. Não tinha. Mas Jesus falou, quando vocês virem Jerusalém cercada, então façam o quê? Fujam. Jesus falou isso. Quando é que isso aconteceu? Quando é que Jerusalém foi cercada? Aproximadamente no ano 67, 68. E por quê? Porque Jerusalém fazia parte do Império Romano, né? O Império Romano que dominava, e de vez em quando tinha alguém querendo se rebelar contra o Império, né? Inclusive na época de Jesus, eles pensavam que Jesus ia ser esse libertador do Império Romano, né? E aí estava tendo alguma insurreição ali, e o Império Romano veio. Cercou a cidade. O que é que os cristãos lembraram das palavras de quem? Jesus. Quando vocês virem Jerusalém cercada, façam o quê? Fujam. E aí, como é que vai fugir se está cercado? Mas Jesus deu essa ordem. Parece aí uma ordem absurda, né? Como é que vai fugir se está cercada a cidade? Jesus, quando vocês virem, fujam. Os cristãos viram a ordem de Jesus e aí vamos fugir. Mas como? Aí o exército romano saiu, deixou de cercar a cidade de Jerusalém, porque foram chamados para uma outra batalha, e aí deu tempo para eles poderem o quê? Fugir. Lá no livro Grande Conflito, no primeiro capítulo, fala que todos os cristãos que obedeceram a ordem de Jesus fugiram, foram para outra cidade e foram o quê? Salvos, foram preservados, porque obedeceram àquilo que Deus falou através de Jesus Cristo. A mesma coisa vai acontecer na questão da lei dominical. Infelizmente, muitos judeus que estavam ali
permaneceram em Jerusalém, se guardaram dentro da igreja, pensando que a igreja, o templo ia proteger eles, morreram queimados dentro do templo. Porque não fizeram o quê? Não obedeceram aquilo que Jesus tinha falado. O decreto dominical, ele é o evento que marca os eventos finais. E é o evento que marca o tempo que nossa vida vai ser mudada. A gente vai falar na outra semana sobre vida no campo, a partir do decreto dominical. A ideia de Deus ao seu povo ir para o campo é preservar do que vai acontecer dentro das cidades. Infelizmente, nem todos vão querer fugir. Cada um vai ter a sua própria decisão. Mas a ordem de Jesus é essa. Quando saiu o decreto, até que saiu o decreto. Na verdade, eu estava até comentando aqui no início que existem irmãos nossos que já estão morando no campo. Mas por que eles estão morando no campo? Porque eles já estão criando uma vida, eles estão entendendo que os sinais já estão muito fortes, e eles já estão se preparando para o que vai acontecer no futuro. Já estão morando lá. Eu não posso criticar esses irmãos, porque existem irmãos nossos que estão criticando esses que já estão lá. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque qual é a ideia de quem está indo para lá? Se preparar para a volta de Jesus. Aí alguns dizem, mas não é tempo ainda, tudo bem. O tempo, ele vai até o decreto dominical. Mas quem quiser ir, antes, como esses aqui já estão querendo ir, se preparar, estão indo, estão se preparando, estão buscando fazer a vontade de Deus. Vão estar talvez muito mais preparados que a gente que for depois, tá? Então que a gente não crie essa... São primeiros, porque imagine, eu não sei afetada com relação à câmera. Não tem uma terra para você chegar, não, já que já está tudo preparado só para colher. Só que não sai, quer dizer, se eu... Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, nós não temos que estar no grupo nem dos acusadores, nem dos negligentes, tá? Cada um é livre. Deus vai trabalhar na mente de cada um de nós o tempo que a gente vai precisar sair. E o decreto dominical realmente é o toque de recolher máximo, né? Mas a gente não deve entrar nessa de criticar quem já tomou essa decisão. Quem já pode ir, quem já quer ir, e pode que vá. Se prepare, já antecipe o preparo. Talvez um desses que vá antecipadamente vão ser aqueles que vão acolher, aqueles que vão depois, vão ensinar, vão mostrar os caminhos, tá? Só que, enquanto igreja, a gente também não pode dizer assim, olha, chegou a hora, todo mundo tem que ir para o campo. A gente não tem orientação para isso, tá? A gente não tem essa... Vai ter aqueles que vão permanecer na cidade, porque o trabalho também precisa continuar. Agora, na cidade. até o decreto, tá? Quando sair o decreto, tem que sair. A ordem de Jesus é sair. A gente vai ver isso aqui. Uma das desculpas para algumas pessoas vai ser, mas eu não tenho condição. Não tenho condição, não tenho como comprar uma terra, não tenho como comprar isso. Você acabou de citar uma frase que muitos que estão indo antes vão ser pessoas acolhedoras para ajudar aqueles que não têm condição. Agora, Contudo, isso não pode ser um fato de negligência. Que eu tenho como fazer, mas não vou fazer porque o outro lá vai me acolher. próxima semana a gente vai trabalhar sobre no próximo a gente vai trabalhar sobre isso. Mas eu só queria dizer uma coisa para vocês. Opa, seja bem-vindo. Mas queria dizer uma coisa para vocês, dentro disso que João puxou, viu, João? Eu estava falando aqui há pouco, João Barroso, eu estava falando aqui há pouco, né? Coloquem ali para vocês ficarem de frente para a tela, por favor. Vocês estão já chegando já no finzinho, mas são bem-vindos, viu? Eu participo de um grupo de vida no campo, de irmãos adventistas que estão aí ao redor do Brasil, e muitos que têm decidido ser fiéis ao Senhor, que já estão tomando esse caminho de ir para o campo, de se preparar com suas famílias, nem todos têm condições financeiras. E milagres, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, Deus abre portas. Deus faz milagres. Eu vi uma história, só para... A gente está antecipando a próxima lição, né? Mas, como entrou no assunto, eu vi uma história de um casal, de uma família, que eles estavam orando a Deus porque entendiam que era hora de ir para o campo. Só que eles não tinham condições financeiras. Eles, Senhor, como é que a gente vai? Nós somos pobres, a gente não tem como ir, a gente não tem como comprar uma propriedade e tal. Como é que a gente vai? E aí eles estavam orando. Não tinham resposta, orando.
Quando foi um dia, uma pessoa da igreja deles, que tinha um amigo em outro local, recebeu a informação de que tinha uma pessoa que tinha uma terra que precisava de uma família que fosse adventista para tomar conta. E eles foram para lá, para esse local. Se mudaram, viram que foi a resposta de Deus e foram para lá. Não tinham terra, mas começaram a viver no campo mesmo com a terra emprestada. Os donos, por verem que eles eram muito zelosos, mas que não tinham condições, pegaram, a terra era grande, pegou um pedaço e disse assim, esse agora é de vocês. Vocês vão cuidar. O que é que eu estou querendo trazer com essa história? Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, Deus faz o mar se abrir. A diferença é você querer ou não querer. A gente não pode se dizer, Senhor, é porque não dá. Ore ao Deus que pode todas as coisas. E é Ele que vai fazer o mar se abrir. Então Deus é o nosso Deus poderoso que pode tudo fazer acontecer. A nossa parte é ser fiéis a Ele. A gente está estudando aqui sobre as leis dominicais, a gente está vendo aqui que isso vai acontecer. A gente está vendo, né, com esse documento da igreja, que lá nos Estados Unidos já está se falando sobre isso. A gente não pode ficar de braço cruzado. A gente não pode achar, tudo bem, isso vai acontecer um dia, talvez daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a gente não sabe, e a gente fica aguardando, dormindo. Em algum momento acontece, e agora? O que é que eu vou fazer? Pode ser que tenha um irmão que abra as portas. E se não tiver? Se não tiver? E se não tiver condição de abrigar todo mundo que quer? Deus proverá sim, mas Deus está trabalhando, trazendo as revelações para que a gente se prepare para esse momento da história. Vejam, as profecias nada mais são do que antecipação do tempo para o seu povo. Deus diz assim, olha, isso vai acontecer. E para que Deus antecipa? Porque Ele podia simplesmente chegar e dizer assim, olha, no momento certo vocês vão saber, vocês se viram, eu cuido de vocês na hora. Por que Deus se antecipa? Porque Deus quer que a gente se prepare. E a gente vai estudar na próxima semana, no próximo estudo, com relação à vida no campo, Deus já deixou orientações claras para nós com relação a isso. Com relação às leis dominicais, que é o assunto de hoje, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só por inferência, nós não temos isso preciso, tá? Vocês acham que entre o decreto dominical e a volta de Jesus, que estão contidos aí os eventos finais que nós chamamos, vai durar quanto tempo? Eu vou fazer uma enquete aqui com esse grupo que está estudando profecia, tá? Quem acha que entre... Veja, não estou dizendo que eu tenho essa resposta não, é só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Entre o decreto dominical e a volta de Jesus, vai demorar 1 ano. Quem acha? 5 meses. Todo mundo acha que é mais, é? 2 anos. E aí? Com as suas palavras, tem algo implícito. Não, eu não tô querendo induzir a nada. Eu estou perguntando a vocês. Não. As pessoas não querem falar. Quem quer dizer um número aqui? Quem quer dizer um número? E aí? Vejam, olha porque eu levantei a questão. Que foi, Luciana? Opa, era isso que eu queria ouvir. Vejam. A gente tem uma ideia assim, a gente não vou fechar tempo aqui, certo? Não vou cravar tempo. A gente vai trabalhar isso em outro momento. Alguns pensam assim, não, vai ser rápido. Não vai dar tempo nem de sofrer, porque saiu o decreto, daqui a pouco já é a volta de Jesus. Aí alguns trouxeram aqui um período de 3 anos, 3 anos e meio. Vejam, a Luciana diz assim, mas Deus vai deixar o seu povo sofrer? Deus não quer que o seu povo se sofra. Por isso que Ele antecipa as informações para que a gente se prepare para esse tempo. Agora, outra coisa. Vamos imaginar, tá? Eu vou diminuir o período que vocês trouxeram. Tá? Vou deixar 2 anos só, João. Você falou 3,5, eu vou deixar só 2. 2 anos, vamos deixar 2 anos só. Que Luciana achou muito tempo. A gente vai entrar na especulação. 2 anos, Luciano, tá bom? 2 anos. 2 anos para a gente viver. Vejam, saiu o decreto dominical, a gente vai para onde? Para o campo. E a gente viu na profecia de Apocalipse 13 que a gente não vai fazer o quê? Nem poder comprar e vender. Como é que a gente vai viver durante 2 anos? Plantando onde? Vamos lá. Aí alguns, vamos lá, eu estou fazendo vocês pensarem. Aí alguns dizem assim, olha, eu só vou sair realmente quando lá nos Estados Unidos sair o decreto dominical. Aí eu vou atrás de minha terra para poder comprar.
olha o que eu estou fazendo vocês pensarem. Veja lá, vamos lá. Olha o que eu estou fazendo vocês pensarem, ó. Alguns pensam que assim, olha, eu vou deixar minhas decisões todas para o futuro. Quando acontecer lá, aí eu me preparo. O preparo tem que ser antecipado. Por isso que Deus revelou nas profecias. Por isso que ele disse assim, olha, meus filhos, vão se preparando. Deus não quer que ninguém tome uma decisão precipitada. Deus não quer que, por exemplo, você saia hoje, eu vou vender tudo que eu tenho, vou para o campo, você não sabe nem como vai sobreviver, como vai ganhar o seu próprio alimento lá. Deus não quer isso para nós. Por isso que ele vai trabalhar no nosso coração, mostrando para que a gente saiba o que vai acontecer no futuro. E vejam, 2 anos, e eu vou trazer o tempo que João falou, né? 3 anos e meio para a gente estar ali, se for esse período, é um tempo que eu não posso chegar no campo hoje e amanhã já ter comida. Primeiro, que a maioria não sabe nem plantar. Segundo, que Pedro, que é lá do interior, Pedro, se você colocar um pedaço de maniva lá no chão, quando é que vai sair a macaxeira, Pedro? Faz pra ela ficar bem molinha de 6 meses a 8 meses. Exatamente, tá vendo? Eu perguntei ao especialista, tá vendo? A gente compra aqui em Aracaju, os caras deixam 2 anos. Porque fica bem dura. Então, aí, 8 meses para colher uma macaxeirinha. É tempo. Então, veja, e esse tempo todo como é que você vai comer? Então, vejam, lembrem que não vai poder comprar e vender. A gente está levando assim na brincadeira, mas é um assunto muito sério. É preciso preparo. Deus, quando revelou essas profecias, meus filhos, comprem um pedaço de campo, um pedaço de terra, onde vocês possam cultivar o seu próprio alimento nesse tempo. Não é para ninguém sair e tomar uma decisão precipitada, mas é para você se preparar. Quando é que vai acontecer o decreto dominical? Eu não sei. A Bíblia não revela, o Espírito de Profecia não revela o tempo exato. Mas eu tenho que estar o quê? Preparado. Quando acontecer, boca de forno, forno. Lá em Itabuna, quem vai passa de Olivença, tem uma senhora que ela está muito longe da igreja. Ela sempre nessa visão aí, sabe? E aí a amiga dela, uma das melhores amigas minhas, amiga e irmã, e ela disse, Rosa, vamos lá na terra que minha mãe está comprando. Eu disse, e a senhora vai fazer o quê? Meu filho, eu vou plantar hoje, colher. Eu fui lá com ela. No mato, você chega num povoadozinho assim, um pouquinho as casas, só tinha mato, não tinha mais nada. Eu disse, meu Deus, quero ver que a senhora já quer começar. Vou, minha filha, vou trazer o tatu agora, vou limpar, vou fazer a minha barraca lá. Aí já dei outro pedacinho da minha, sabe assim, aos pouquinhos que ela está fazendo por etapa? Aí quando foi depois, eu disse, Rosa, vou lá ver com minha mãe. Quando eu cheguei lá, outra coisa, afastado daquele povoadozinho, você passa pelos barros, quando chove então é barro, e ela está lá. Na perseverança, você precisa ver como é que está o lugarzinho dela lá. Conheço muitas histórias aí. Eu até mostrei para a André recentemente de uma família que foi para o campo. Enfim, mas o ponto que eu queria trazer hoje, assim, a gente vai trabalhar essa questão de vida no campo ainda, mas é assim, olha, essa será a maior prova para o povo de Deus da história. E assim, quando a gente olha para a Bíblia, o povo de Deus já passou por muitas provas de fé, mas será maior. Por que eu falo que vai ser a maior? Primeiro, vai ser na última geração desse mundo, antes da volta de Jesus, a geração mais fraca, a geração mais orgulhosa, porque quando a gente olha lá para o livro de Apocalipse, de Laodiceia, assim, rico sou e nada tenho falta, mas quando Jesus olha, pobre, cego, miserável e nu. Então, a geração mais fraca, mas que se acha, que vai ser demandada uma lealdade para com Deus no tempo de não liberdade, porque hoje a gente tem liberdade, mas o tempo que a gente está vendo aqui de leis que vão fazer com que a gente obedeça é de um tempo de não liberdade, e que vai mexer no estilo de vida completo nosso. Quando fala ali do comprar e vender, não poder comprar e vender, é dizer o seguinte, olha, seu estilo de vida morreu. Pedro está ali se esforçando para se formar um advogado, para ter um salário, para receber lá seus honorários, né, Pedro? Muito bem. Vamos ver se vai dar tempo os 40. A gente vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer é assim, olha, a gente se prepara, né, durante a nossa vida, né, para se formar, para ter uma carreira, e essa prova aí vai entrar em choque com aquilo que a gente construiu durante a nossa vida. E a fidelidade a Deus é quem vai fazer a diferença.
aqueles que aprenderam a confiar em Deus, aqueles que dia a dia estão colocando seu joelho no chão, abrindo a palavra de Deus, sendo fortalecidos por Deus, são aqueles que nesse tempo de prova, de fato, vão ser fiéis a Deus. Na semana passada, na pregação, eu trouxe um exemplo da mulher de Ló. Lembram? A mulher de Ló era fiel. Bom, era uma família que obedecia a Deus. Saiu do núcleo da família de Abraão. Foram morar perto de Sodoma, depois estavam morando em Sodoma. Quando veio a prova, 2 anjos chegaram para tirar eles de lá, mas a mulher de Ló não conseguiu cumprir a ordem do anjo de não olhar para trás. Por quê? Estavam fugindo da cidade da destruição, mas o coraçãozinho estava onde? Então, se a gente não acostumar o nosso coração a ser obediente a Deus, por mais que a gente tenha conhecimento da verdade, pode ser que no tempo de prova, quando chegar a hora decisiva, nosso coração esteja nas coisas aqui na cidade, né? Aqui nas coisas do mundo. Então, precisamos pedir a Deus que, de fato, nosso coração, a nossa mente estejam de acordo com a vontade de Deus. Que Ele nos dê o Santo Espírito dEle para nos dar força, coragem. Não é fácil. Próxima semana, eu e André vamos trazer uns depoimentos aí da vida no campo. Como não é fácil, né? Não, eu sempre falo próxima semana, mas é de 15 em 15, né? Próximo estudo. Então, assim, vai ser um tempo de prova realmente. A gente está acostumado a estar aqui no ar-condicionadozinho, temperatura boa, ter tudo de comodidade e mudar a vida radicalmente para ser fiel a Deus não vai ser fácil. Por isso que a nossa fé precisa ser alimentada de tal forma hoje que essas coisas a gente nem ligue. Que isso seja o mínimo. Que quando a gente olhe para as provas, assim, vale a pena ser fiel a Deus. Então, meu desejo é que vocês continuem estudando a palavra de Deus, continuem se fortalecendo no Senhor. Esse momento que nós temos aqui é de aprimorar o conhecimento, de talvez alguma coisa que a gente não absorveu, que não tinha estudado ainda, a gente possa absorver. Mas é no dia a dia em casa, estudando a Bíblia, estudando o Espírito de Profecia, orando a Deus, são nesses momentos que a gente vai se fortalecer. Não esperem essas reuniões até o culto na igreja para fortalecer a fé. É muito pouco para a prova que está diante de nós. O mundo todo, aí eu estou olhando aqui, ó, uma parte de Aracaju aqui, ó. O mundo todo vai se voltar contra os guardadores do sábado. Porque todos vão convergir, as religiões, as sociedades, os países vão convergir. Não, a gente adotou o domingo como sendo dia de guarda. E aí vai ter um grupinho que vai dizer, não, é o sábado. Então nós vamos ser a minoria em meio à grande maioria. Então, para permanecer fiel, tem que estar com a fé realmente alicerçada em Deus. Então, que cada um de vocês permaneçam estudando a palavra de Deus, se conectando com Deus, recebendo o Espírito Santo e comunicando essas verdades para outras pessoas. Porque, infelizmente, muitos que estão ao nosso redor não conhecem o que está por acontecer. E nós somos os porta-vozes de Deus nesse mundo. Tá? Que Deus nos abençoe. E na próxima reunião nossa, a gente vai falar sobre vida no campo. Dia 4, né, João? Dia 4 é o sábado pós-sexta. Perfeito, ok. Então, dia 4 a gente vai estar aqui. Vamos estudar sobre vida no campo, tá?